Seja bem-vindo ao Macabrocast. Fala, família macabra! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar um programa com um tema bem sinistro, um tema polêmico, um tema estranho, um tema bizarro. Hoje nós vamos falar sobre bruxaria, religião, a história do Wicca. Por que nós vamos falar sobre isso hoje? Porque hoje nós vamos ter uma convidada com um livro sinistro demais sobre bruxaria, mas daqui a pouco. Galera, espero que vocês estejam tudo bem mesmo. Não esqueça que estamos na pandemia. Saem na rua, saiam de máscara, por favor. O negócio ainda não está bem, não está legal, tá? Desde já começando o programa, eu queria lembrar para vocês, pedir, por favor, quem puder, deixar seu like, compartilhar com um amigo. Estamos precisando de um feedback, se vocês estão gostando, vocês não estão gostando, o tema que nós estamos trazendo para vocês. Valeu, galera! E sejam bem-vindos ao Macabrocast. Quem vai apresentar o programa comigo hoje é ela! Ela que é a nossa princesa no meio dos ogros, a outra no meio dos príncipes, ela que fala de filme, ela que fala com Meno, ela que fala com meleca descendo pelo nariz. Fala, Josi! Dá um alô pela galera, Josi! Uma ótima propaganda tu fizesse de mim agora, viu? Ótimo, eu adorei. Então, pessoal, Josi aqui falando novamente. O vídeo de hoje é inédito, com uma convidada super especial, e se preparem que hoje o vídeo tá que tá, viu? Isso aí, galera. E com vocês agora, o cara mais sério do programa, o cara que é sinistro pra caramba. Sem ele, o programa não teria sido realizado. Ele que é o cara que dá ideia pra gente, é o cara que bola as paradas malucas. Ele é um dos responsáveis pelo aquele videozinho do Fred. Ele fez toda aquela musicazinha, sabe? Quem não viu, vê aí. Então o Fred tá mandando você assistir uma Macabrocast. Anderson, fala um oi pra galera, Anderson. Fala, galera, mais um programa aí. Hoje o programa vai ser tenso aí. A convidada promete aí boas histórias e vamos que vamos. Isso aí, galera. E agora com vocês eu vou anunciar. Ela é uma escritora. Ela escreveu um livro que se chama Os Ebás e a Lua Crescente. É a Kelda Cruel. Cara, o livro é um livro sobre bruxaria no Brasil. Ele é pesadíssimo. Maiores de 18, se preparem. Se vocês quiserem coisa sangrenta, bizarra e sinistra, tá mais que indicado. Kelda, dá um oi pra galera aí, Kelda. Boa noite, pessoal. Boa noite, bruxaredo. Obrigada pelo convite para participar do programa. Só tô um pouco nervosa. Vai se soltando. O livro Os Ebás, Lua Crescente tá bem bacana, bem legal. Espero que todo mundo goste da história. É sobre bruxaria, sobre um romance bruxesco. E Kelda, você também tem um Instagram, não tem? Um Instagram onde você faz a divulgação do teu livro. De vez em quando você posta umas histórias lá, uns vídeos, não tem isso? Sim, tem @Kelda Cruel. É só seguir, lá tem e sobre tipo o assim, livro. nesse teu conteúdo, só tem coisa sobre o livro ou você fala alguma coisa mais sobre bruxaria? Você aborda um pouco esse tema lá? Por enquanto, eu tô fazendo marketing do livro, sobre o livro mesmo, divulgando. E esse livro nós encontramos ele onde? Só na Amazon, no Marketplace, aonde? Por enquanto só na Amazon, pelo Kindle Unlimited. Ah, então tá ok, então. Então, galera, nós vamos começar falando sobre o Wicca, a história da Wicca. O Wicca, para quem não sabe, é uma religião neopagã, influenciada por crenças pré-cristãs e práticas da Europa Ocidental, que afirma a existência do sobrenatural em forma de magia. Os princípios espirituais femininos e masculinos, que interagem com a natureza. As autoridades do tema, como Alexander foi um cara que ele ajudou a dar essa ideia de Wicca que nós conhecemos, que com o tempo também a bruxaria. Ele refere-se a ela como a religião natural mais antiga do mundo, porque é a religião que vem dos celtas, que vem da Europa antiga em si,
entendeu? Ela é uma religião politeísta, de cultura basicamente dualista, que crê tradicionalmente na deusa tríplice e no deus cornífero. Gente, esse deus cornífero, né, ele foi muito associado com a Igreja Católica por causa dos chifres. A imagem do deus cornífero da Wicca é que eles pegaram e botaram o diabo, entendeu? A religião é matriarcal, que adora a deusa mãe. As tradições wiccanas tem várias. Uma das principais é a gardneriana e a alexandrina. Elas seguem a linhagem iniciática, ou seja, você tem que ser iniciado para poder seguir essa vertente da Wicca. Então, essas duas, elas são consideradas como se fossem a vertente principal da Wicca. Tanto que ela é considerada como a tradicional britânica, e os praticantes consideram que o termo Wicca só pode ser aplicado a eles, porque eles são iniciados. Eles são... É como se fosse uma escola que é iniciada. E também tem outras que não têm iniciação, que as principais são a cocranianismo, a tradição Felling, a tradição dinâmica, que tomam como principal a influência de outras figuras. Também a Wicca ou Wicca saxônica. E a Wicca saxônica, ela prefere o termo bruxaria ao Wicca. Por isso que tem essa diferença. E muita gente não conhece essa história. E Anderson, conta pra gente qual é a origem da Wicca e como foi feito esse crescimento. Como você já deu a introdução aí, o termo Wicca, ele foi primeiramente aceito nas décadas dali entre 1960 e 1970, né? Como parte da religião Wicca na época. E antes disso, o termo que era usado era witchcraft. Era utilizado de uma forma mais histórica e mais ampla e tal. Apesar dela ser baseada na palavra witchian, do inglês antigo, que se refere a feiticeiros, depois veio uma versão chamada witchy, que é utilizada para as feiticeiras, né, do sexo feminino, né? E o indivíduo que criou esse termo Wicca, ele é desconhecido. Ninguém sabe a origem oficial, quem falou pela primeira vez esse nome. E embora especulam-se, né, que tenha sido Charles Cardell, né, que tenha criado esse termo, né, lá por volta da década de 50. E o Gerald Gardner, né, usava a palavra Wiccan como sentido de jogar com a sorte, né. Nos dias de hoje, trata-se os praticantes da religião através da sua linhagem tradicional com o termo bruxo, ou wicano, ou wiccaniano, ou wiccan, que são os termos que eles usam, né, atualmente. E desde meado lá do século XX, a bruxaria tornou-se meio que uma sucursal do neopaganismo, vamos assim dizer, né? Especialmente na tradição Wicca, cujo pioneiro lá foi o que eu já citei anteriormente, que é o Gerald Gardner, né? Que alegava ter resgatado uma antiga tradição religiosa da bruxaria ali, das raízes lá pré-cristãs. Tanto que os wiccanos, os seguidores, né, do Wicca, eles dizem que provavelmente é a religião mais antiga do mundo, a Wicca, que ela vem pré-cristianismo, como eu falei. E entre 1920 e 1930, uma doutora chamada Margaret Murray publicou diversos livros, né, influentes, detalhado ali na sua teoria de que as bruxas e os bruxos caçados durante a Idade Média não eram como alegavam seus perseguidores cristãos, né, que entra a história da aquisição aí, que os cristãos da época que perseguiam as bruxas, eles alegavam que eles eram adeptos do satanismo, né? Como você mesmo falou, né? Do ser lá de chifre. Não eram satanistas, né? Mas simpatizantes de uma religião pagã, pré-cristã, né? Que é como você mesmo falou, que é do deus cornífero, que não é a mesma coisa de satanismo. Então, criou-se toda essa imagem aí e esse, vamos dizer, esse mal-entendido, né? E por volta dos anos 30,
a primeira evidência de uma prática pagã de religião de bruxaria foi na Inglaterra, entendeu? E a bruxaria tornou-se mais proeminente lá na década de 50, com uma revogação de uma lei que existia lá, que é Lei de Feitiçaria, de 1735. Quer dizer, tinha uma lei proibindo, entendeu? Então, até esse período, na década de 50, eles tinham que fazer os cultos deles escondidos, porque era um crime. Aí, a partir do momento que essa lei caiu, aí as coisas começaram a serem abertas, né? As pessoas tiveram liberdade para expressar ali a religião delas ali. E são comuns os boatos que o verdadeiro autor por detrás dos escritos de Gerald Gardner, ou Gardnerianismo, tenha sido o mago inglês Aleister Crowley, né? Que é um mago aí bem famoso aí, né? Contudo, eles não sabem se realmente... Eles não têm provas de que realmente foi ele que fez isso aí. São teorias, no caso. E pós a morte desse criador, do Gerald Gardner, em 64, o ofício, né, que é como eles se chamam, né, como se trata, né, o Wicca, as leis que eles seguem ali, as normas, continuou a crescer pelo mundo. Só que tinha um grande problema, que na época lá... os tabloides britânicos, eles inventaram várias histórias, porque eles não aceitavam. Mesmo depois da liberação lá pela lei, eles continuavam implicando e criando um monte de notícia e fake news para tentar queimar ali a religião Wicca. E nos Estados Unidos e na Austrália começaram também novas tradições que surgiram por lá, né? Mas a maioria delas era baseada no folk regional, né? Culturas regionais, né? Que misturavam com essa questão aí do Wicca criado pelo Gardner, né? Pelo Gerald Gardner. E já na década de 70, a literatura Wicca também cresceu. E muitos livros ensinando as pessoas a se tornarem bruxos, sem iniciação formais, começaram a ser publicadas, como até você comentou em off. Eu queria aprender pelo modo mais fácil, sem ter que fazer... Então, saiu um livro chamado Mastering Witchcraft. Ele é de 1970. O autor dele é o Paul Husson. É uma espécie de um manual que se tornou muito famoso lá, influenciou novos bruxos a partir daquele período ali. E ele era conhecido como Faça Você Mesmo. Ele meio que dá liberdade e explica como o cara, por si só, pode se tornar um bruxo, né? Vamos assim dizer. E já nos anos 90, começaram a aparecer as poucas e pioneiras comunidades wiccanas aqui no Brasil. Para a gente, já começou a chegar mais forte já na década de 90, né? E essas comunidades procuravam se solidificar em grandes centros urbanos, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, e fazer as conexões ali com a Europa, a fim de regulamentar, né, a religião Wicca aqui no país. E essa bruxaria, em geral, tem crescido expressivamente no Brasil, especialmente em Brasília, que são essas três regiões, Brasília, São Paulo e Rio, né, nos dias de hoje. São os lugares que têm a maior quantidade de wiccanos, vamos assim dizer. E o primeiro livro traduzido lá do inglês para o português, né, sobre o Wicca, é Wicca, a Feiticeira Moderna, da autora Gerina Dunwich, entendeu? Ela que escreveu esse livro e traduziram aqui. E outra coisa também interessante, que na década de 90, cada vez mais a bruxaria ganhava novos adeptos, tanto que começaram a surgir produtos da cultura pop, né? Relacionado às bruxas, que a gente tem aquele filme Jovens Bruxas, né? Lembra? De 96, que até fizeram um remake agora. A série The Witch começaram a sair várias. Porque o nome tem a ver, né? The Witch. Aquele seriado Charmed, do final dos anos 90 também, que era um seriado muito famoso, também ganhou um remake recentemente. E esses produtos, eles introduziam aos jovens uma ideia do que era a religião Wicca, né? Então você vê como é que os anos 90 a religião Wicca começou a ganhar força de tal maneira. Isso começou lá em 30,
mas só em 90 que a coisa começou a ganhar uma dimensão grande e até entrar na cultura pop aí, como eu acabei de citar. Diga-se de passagem, né? Tem um remake das Jovens Bruxas. Não vejam, é uma bosta. E assim, uma coisa que você estava falando em relação à lei contra a bruxaria, tem países que até hoje existe essa lei. Na Arábia Saudita, Camarões, Sudão, na Guiana também tem. E em alguns países existe essa lei até hoje que é proibido praticar a bruxaria lá, a Wicca em si. E Josi, fala pra gente, eu tô curioso, eu quero saber como é que são feitos os rituais. Então, vamos lá. Os rituais, eles eram feitos com o intuito de realizar as feitiçarias e realizar os desejos dos deuses dele. Então, tinha oferenda, essas coisas e tal. Bruxaria mesmo, né, minha gente? Então, eles eram realizados na lua cheia e também durante a lua nova. Então, conhecida como Estabat, eu acho que é alguma coisa assim. Nos rituais, os covens ou os bruxos solitários se reuniam dentro de um círculo e eles invocavam os guardiões dos pontos cardeais, que eram também ao lado dos seus elementos, que era terra, fogo, água, ar. Então tinha a invocação desses deuses aí, que eles vinham junto com os seus elementos. E eles faziam orações em volta do círculo e tal. E nesse ritual também incluíam ferramentas. Elas eram facas, velas, cabo de vassoura, cálice, pentagrama, caldeirão, isso me lembra muito o Sítio Pica-Pau Amarelo, incensos e uma lâmina curva. A lâmina era chamada de boline. Eu não sei para que serve essas coisas, mas fazia parte lá do ritual, né? E um altar com a representação dos deuses, do deus dele e da deusa, que eram 2. E eles se banhavam antes de entrar no círculo e tal. E alguns rituais, eles faziam despidos, eles entravam assim sem roupa, e lá dentro eles tinham relações sexuais, porque aquilo como se fortalecesse a magia lá da bruxaria deles. Aí como se fosse assim, não sei como é que eu posso falar, tipo, para deixar mais forte a bruxaria, para deixar mais forte. Era assim que era feito o ritual, com esses elementos, tinha que ter ferramentas nesse círculo. No final eles fechavam o círculo, mas era isso, era feito na lua cheia e durante a lua nova. Sinistro. Kendra, vamos lá, você que é especialista, que você estudou bastante para escrever esse livro sobre a bruxaria. Primeira coisa que eu quero te perguntar, antes de você fazer a introdução, de onde surgiu essa história que bruxo sacrifica criança? Isso vem dos católicos, né? Na verdade, a minha família é católica, né? Então, desde criança já eu escutava isso, né? Que os bruxos matavam criança, sequestravam criança. Tem aquele filme João e Maria, né? Esses filmes que a gente somos acostumados a ver, né? Na TV, desde pequeno. E era criado assim, né? A gente cresceu nesse meio, né? E então falava que os bruxos que matavam criança, que sacrificavam, sequestravam, que o bruxo é ruim, né? Que não existe bruxa boa, né? Que bruxa é nariguda. Fizeram uma defamação, né? Na verdade, os católicos são osso mesmo. Kendra, vamos lá. Como você é especialista, eu quero que você fale para mim o que é a roda do ano. A roda do ano são 8 sabás, né? Funciona assim, são 8 sabás e 4 esbás. Então a gente fazendo os rituais, né? Conforme a roda do ano. Que nem nós temos a Ostara, né? Que para os católicos é a Páscoa, né? E foi uma cópia, né? Da Igreja Católica, né? Que fizeram que nem o Natal, né? Eles copiaram, né, da roda do ano, né, dos bruxos, né, e fizeram as suas datas comemorativas, né. Isso eu tô ligado, porque eles foram bem inteligentes, né. O que eles fizeram? Eles estudaram, porque como o paganismo na Europa, ele era muito forte, então eles pegaram as datas específicas principais que eram comemoradas e eles botaram, por exemplo, dizem a história que Cristo nasceu, na verdade, foi em março. Não em dezembro.
Mas como tem eu não sei o que é comemorado em dezembro, dia 25, mas eu sei que é do paganismo, eles botaram o nascimento de Cristo no dia dessa festa. E também a Páscoa é a mesma coisa. Isso aí eu já sei, porque, para quem não sabe, eu sou formado em matéria eclésica. Eu cheguei a fazer direito episcopal, eu era da Igreja Católica, eu era coordenador da PJ, eu estudei bastante religião e eu adorava. Isso é uma coisa que eu já sei, porque na matéria eclésica você entende um pouco, que eles pegam essa parte da história, o que a Igreja Católica realmente fez. Tanto que a missa em si, ela tem todo o simbolismo de muita coisa pagã. Ó, a primeira coisa que você já vê, o dia de Deus, na verdade, é sábado. Por que a missa é celebrada no domingo? Porque domingo é o dia do Deus Sol, se eu não estou enganado, não é, Kelda? Sim, então, isso. pegaram a missa e botaram no mesmo dia do Deus que era o Deus principal do paganismo, para poder derrubar o paganismo. O catolicismo foi muito inteligente nessa coisa. E assim, Kelda, como você está falando com leigos, que tanto eu quanto antes, quanto a Josi, primeira coisa, o que é um sabá? E segunda coisa, o que é um ebá? Os ebás, né, a gente faz nossos rituais, né, conforme as luas, né. São 13 esbás, então tem os outros sabás, né, que seriam o Mabon, né, o Beltane que agora, né, dia 1º de maio. Daí a gente comemora conforme as luas, né? Na lua cheia, são 13 esbás, né? São as luas cheias. Então os ebás são comemorações de acordo com a lua, e o sabá é de acordo com o quê? Os sabás são 8, né? São celebrações solares. Ah, são as celebrações solares. Solares, e os esbás são conforme as luas, né? São as luas cheias, né? 13 luas cheias. São as celebrações das luas cheias do ano, né? E assim, uma coisa assim, que eu estudei, fiquei meio curioso. O que seria um rito de passagem? O rito de passagem seria o Wicane, né? Que é a iniciação da Wicca, não é isso? Isso. Então, o rito de passagem seria a iniciação da Wicca. Então, eu vou dar um prosseguimento aqui, que é o seguinte. Eu vi que a Wicca não tem livro, como se fosse assim, ela não tem uma Bíblia a seguir, ela não tem um Alcorão, mas ela não tem um texto sagrado, mas tem um livro que foi escrito por o Gerald Garnier, que se chamava Livro das Sombras. Sim. Ele é um livro pessoal de magia que funcionava para o seu dono. Esse livro, ele tem a ver, Anderson, com aquele livro que você falou. Ele escrevia, ele aprendeu, tudo que ele aprendeu, ele escreveu, e dava para a pessoa e falava assim, ó, você copia meu livro, mas agora você acrescenta o que você sabe, o que funciona para você. E assim seria, o correto do livro seria assim, passado de um para outro, e a pessoa ia acrescentando. Só que com a impressão, a coisa toda não foi feita assim, e eles pegaram o livro do cara, copiaram e passaram o mesmo livro de mão em mão. Não é isso? Sim, Então vamos lá, gente. Já que nós demos uma introdução mais ou menos sobre o que é o Wicca, para vocês entenderem, fala um pouquinho pra gente, Kelda, o seu livro, esse estudo todo que você fez da Wicca, a história que você aborda, ele vem com algumas coisas que são reais no mundo wicciano, ou não? Ou você fez ele é somente uma ficção sem nada inspirado em alguma coisa real? Não, tem a ver com a realidade, né? Ali eu falo sobre o esbá, né, de lua crescente. Daí não é que nem assim varinha mágica, né, como as poções, né, que nem a gente está acostumado a ver, né, nos filmes, séries, né. Eu trouxe mais voltado para a realidade, porque quando eu pesquisei não tinha, né, nenhum livro brasileiro, né, sobre o que eu pensei em escrever, né. E daí eu falo sobre a Inquisição no livro, né, intolerância religiosa, intolerância a gênero, né, e de raça também. Mas, claro, essa crítica que você faz no livro, essa parte, galera, deixando bem claro, essa parte é a ficção do livro. Os rituais é baseado no real, mas essa parte é uma crítica
baseada na ficção, não é isso, Kelder? Para deixar bem claro, para nego não falar, não dar uma lotada, né? Sim, Isso, sim. porque tem uma crítica à perseguição lá, tem uma crítica bem forte à Igreja Católica, tem uma crítica isso eu já estou sabendo. Então estou deixando claro para vocês que não tem as partes de ficção, mas os contos é baseado numa coisa real. E galera, já que a gente entrou, vocês entenderam mais ou menos sobre o que fala o livro, sobre o que é a Wicca, nós vamos agora para a parte mais sinistra, que eu sei que quem gosta de sangue está aguardando. Ele está tremendo assim, que nego quer ouvir o que quer ouvir. Agora nós vamos falar sobre o Tribunal da Santa Inquisição. O que foi a Santa Inquisição, gente? A Inquisição, ela foi criada para julgar um movimento político religioso que se utilizava de violência, ameaça, tortura para extrair confissões de denominados hereges, que começou no século XII, na França, para combater dissidências religiosas. E o que era herege? Herege era a pessoa que não concordava com a Igreja Católica. A pessoa que não concordava com a Igreja Católica, ele era herege. Então, ele era, assim, educadamente chamado à Santa Inquisição. Eles conversavam com ele no sapatinho, sem ignorância, e falavam: meu irmão, você é herege? Você é herege? Meu irmão, mas a conversa era tão calma que mesmo o cara não sendo herege, ele falava que ele era herege, ele falava que dançava com Satanás, ele virava na corinha, porque, parceiro, o que eu vou falar aqui, vocês não têm noção do que ele fazia. Então, vamos lá, cara. Essa dissidência religiosa em particular era um grupo que se chamava Cátaros e também os Valdenses. Entre outros grupos também, que foram investigados na Inquisição medieval, enquanto os Fraticinelles, os Citas e as Beguinas. Isso aí, tudo entraram tudo na veia da Inquisição, que no final da Idade Média e no início do Renascimento, o conceito e alcance da Inquisição só foi aumentando. Por quê? Foi uma resposta à Reforma Protestante e também à Contra-Reforma Católica. Daí que começou a caça às bruxas, um movimento de perseguição religiosa e social, cujo período clássico foi pelo início do século XV, atingindo seu apogeu no século XVII e XVIII, principalmente na Europa. E assim, o que acontecia? Total de mortes pela Santa Inquisição, especula-se por baixo 100 mil mortos. 100 mil mortos. As bruxas foi uma caça que foi feita às mulheres, maioria pobre. Se a mulher era bonita demais, ela era bruxa. Se a mulher era feia demais, ela era bruxa. Se a mulher soubesse ler, ela era bruxa. É uma época sinistra pra caramba. E Anderson, o que você tem para falar pra gente sobre a Inquisição, irmão? Lá na época da Inquisição, cara, existiam várias técnicas, né, de torturas, assim, bem assustadoras. E uma que eu vou trazer aqui para vocês se chama Berço de Judas, ou Cadeira de Judas. Essa técnica pode ser considerada uma prima distante da empalação, vamos assim dizer. Para quem sabe o que é empalação, já vai deduzir mais ou menos o que essa cadeira faz. E com um pouco mais de sadismo, as vítimas eram obrigadas a se sentar em uma cadeira de madeira com uma espécie de uma pirâmide na ponta. E lentamente, até a sua morte, ela ia descendo. E como é que consistia essa cadeira? Essa era uma cadeira alta, essa pessoa ficava sentada lá e esse prisma entrava no primeiro orifício que ele achasse, sendo homem ou sendo mulher, né? E ele ficava preso, amarrado, assim, com as mãos para trás e os pés esticados na frente e apoiado só assim. E tinham várias cordas com peso que iam fazendo ele lentamente arriando. Não era uma situação nada agradável, Pérez. Sinistro mesmo. Cara, muito sinistro mesmo.
E Josi, você também conhece um pouco desses métodos de conversa que era usado na Inquisição, né? Fala um pra gente também. Então, vamos lá. Eu trouxe um aqui agora. O pessoal da Inquisição, ele não era fraquinho, não. As conversas dele eram braba. E eles eram bastante criativos na hora de torturar as pessoas. Então, o que eu trouxe agora para vocês é o caixão da tortura. Era usado em casos de blasfêmia e de roubo. Se a pessoa roubava, ela ia para esse caixão da tortura. No caso, consistia em... Era tipo uma gaiola que cabe uma pessoa dentro. Não é uma gaiola de passarinho, né, minha gente? Mas uma gaiola, assim, que cabe uma pessoa dentro. E era feito, eu acho que era de aço, alguma coisa, esses materiais, assim. E lá, a pessoa ficava lá dentro. Sim, a pessoa ficava lá dentro desse negócio, pendurado em praça pública, e vai ficar lá dias e dias até você morrer, ou de fome, ou de alguma coisa. E lá os animais vão vir, vai começar a lhe picar e vai ficar lá exposto ao sol, à chuva, a tudo. E então você ia morrendo devagarinho. Você vai morrendo devagarzinho e você podia morrer ou pela queimadura, depende do sol, podia morrer dos animais mesmo, dos corvos que vai lhe picar lá, deixava lá para morrer mesmo. Você vai ser deixado para morrer nesse caixão. Mas, contando com as torturas que vai aparecer na lista aqui, eu achei essa daqui bem light. E Kelda, você também deu uma olhada nessas técnicas de tortura da Inquisição? Sim, o balcão da tortura, que consistia em uma mesa de madeira, né, com cordas fixadas nas áreas superiores e inferiores. O balcão de tortura chegou a ser considerado o mais doloroso, né, método de toda a cultura medieval, que no caso a pessoa deitava, né, esticava os braços e os ossos, né, a pessoa deitava ali, aí ficava presa, daí puxava, né, esticava os ossos e aí as pernas quebrava, né, uma dor de certa... É um alongamento mortal, vamos dizer assim. Gente, para você que era ver, sinistro. Engraçado, né? Antigamente, os cristãos falavam que eles sofreram muito e muitos foram mortos de maneira horrível, sacrificados em nome de Cristo. Depois que eles assumiram o poder, eles fizeram o mesmo ou até pior. É uma coisa que é engraçada, né? Enquanto eles sofriam, era uma coisa. Depois que eles assumiram, fizeram atrocidades no mesmo nível ou até piores. Que eu vou trazer para vocês. Eu morro, todo mundo sabe, eu tenho 3 medos. Todo mundo vê o programa sabe que eu tenho 3 medos. Eu morro de medo de palhaço, eu morro de medo de rato e eu morro de medo de velhinha. Eu tenho esses 3 medos, infelizmente. Então, o que os inspiradas criaturas da Inquisição fez, que eu já tive até pesadelo com isso, que era o seguinte: eles pegavam tipo um balde, uma merda de uma ratazana deste tamanho, enfiava a bicha dentro do balde e botava o balde na barriga da pessoa. E ia botando pedra quente em cima do balde. E o bicho ficava desesperado querendo fugir, né? Que o balde tá pegando fogo. Então o bicho vai comendo o que tem. O que é a coisa mais mole que tinha? Barriga. Então as ratazanas entravam, comia a pessoa viva, e antes de comer a pessoa tinha que falar que ele era herege, tinha que confessar, e o cara confessava: meu irmão, eu fiz, e mesmo assim ele não deixava pra morrer. Cara, é assim, foi o que a gente estava conversando em off. Eu não sei como que essas criaturas tinham tantas ideias, sabe, pra fazer um mal. Porque isso aí é fazer um mal ao ser humano. Sabe, é uma coisa horrível. Mas eram assim, as torturas nessa época aí eram bem sinistras. E o mais doido dessa história toda é que mesmo a pessoa... Às vezes a pessoa confessava com medo de morrer, né? A pessoa ficava num nível de desespero tão grande ali, e para tentar se salvar, vamos assim dizer, ela acabava falando que era culpado. Que ela achava que o fato dela dizer que eu sou culpado iria fazer com que ela se livrasse daquela tortura. Não, eles queriam ouvir aquilo para justificar o ato final ali, que era a morte da pessoa, né? De uma morte assim bem horrorosa, né? Ou às vezes, cara, eles torturavam para a pessoa morrer, e assim, a pessoa sabia que vai morrer, e eles torturavam porque a pessoa tinha que confessar que se ela confessasse, ela ia morrer mais rápido.
Então, às vezes, a pessoa compensada não é nem que ela não sabia que ela ia morrer, não, porque ela sabia que ia morrer. Mas aí a tortura ia ser mais rápida. Não, mas, eu sou. Mas de qualquer jeito, ela querendo se salvar ou não, ela iria morrer. O desfecho da história seria o mesmo, né? Só seria como você até acabou. Tem esse ponto de vista também. Ou mais rápido ou mais lento, mas ela morreria de qualquer jeito. É porque, se você for ver, todos os modos de tortura é só morte lenta. Só morte lenta. Cara, aí você vê o quanto que as mulheres sofreram, perseguidas, praticamente inocentes, sabe? Porque não é porque você é de uma religião diferente que você tem que morrer, sabe? E assim, uma coisa que eu queria para vocês entenderem, aí muita gente tá falando assim, pô, vocês estão metendo pau na igreja, hein? Vocês estão metendo pau no cristiano. Não é isso não, gente. Esse programa também foi feito e pensado em uma crítica para vocês se ligarem o que está acontecendo hoje em dia também. Por quê? O que a gente está passando por uma volta do fundamentalismo, de uma volta que está acontecendo. Vocês estão entendendo? Hoje em dia o pessoal está levando tudo muito ao pé da letra, muita briga, muita coisa, e isso está voltando. Vocês podem pensar que não, as perseguições estão voltando. Está voltando perseguição religiosa, perseguição contra a homossexual. A própria exemplo, a Queda, ela não vai aparecer nesse programa, por quê? Porque o livro dela é uma crítica tão grande que ela tem medo de aparecer e sofrer perseguição, porque ela tem família, entendeu? Então, isso é uma coisa para vocês pensarem bem. Essa crítica não aborda só a bruxaria, também tem o pessoal da Umbanda, que sofre muita perseguição, o pessoal do espiritismo. E galera, o que eu falei para vocês, o terror, ele ensina, a história ensina. A pessoa que não conhece a história, ela tá fadada a cometer os mesmos erros de antigamente. Então esse programa também foi feito pensando nessa crítica. Não tem essa parada de lado B, lado C, lado A, não. Tem o seguinte, vocês têm que estar pelo lado correto. São seres humanos. Todos nós somos humanos. Não importa, são seres humanos. Ele tem que pagar pelo crime dele. Se o cara for o caso do cara ser criminoso, é outra história. Mas o cara ser perseguido, ser torturado, ser morto, porque tem uma religião diferente da sua, gente, nós estamos no século XXI. Nós estamos no século XXI. Olha onde que a gente vai parar. Então, vamos lá. Aí, como eu estou falando do fundamentalismo, aí vocês podem ver, cara, hoje em dia, a religião cega está acarretando vários e vários males para a sociedade. Nós tivemos uma menina que foi fazer um aborto depois de ter sido estuprada pelo próprio tio, que a garota, praticamente de vítima, virou culpada. Ela foi perseguida por religiosos, sabe? Os médicos foram perseguidos, foram ameaçados de morte. Nós tivemos religiosos aí que mataram cônjuges, fazem bacanal entre os próprios filhos. Isso tudo tem a ver com a fé cega, fundamentalismo. E é exatamente o que fazia na época das caças às bruxas. Às vezes, o religioso queria alguma coisa com a mulher não queria com o cara. Tu não quer nada comigo, não, tu é bruxa, eu vou lá e mata. E era assim que era feito. E, gente, a gente não pode voltar à época das trevas. Nós não podemos voltar. Estamos em pleno século XXI. Sabe? Isso é uma crítica que nós viemos a fazer também. Esse programa, ele também veio com um quê de crítica em relação a isso. E assim, Josi, depois de você ter visto um pouco a história da Wicca, a Kelda ter contado um pouco do livro dela, você ter visto sobre a Inquisição, qual é a sua opinião sobre isso? Vamos lá. Sobre a Wicca, eu não conhecia assim a fundo. Eu fui pesquisar para fazer o vídeo, mas assim, já tinha ouvido falar, já sabia do que se tratava, mas assim, eu não me aprofundei no assunto para saber realmente de onde veio. E assim, e sobre a Inquisição, caramba, eu acho, né? Eu não achava muito errado, né? Não tem nem como concordar com um negócio desse. Tipo, você não tinha o seu livre-arbítrio para você decidir as próprias coisas. Você era... Como é que se fala? Você era amarrado a uma coisa só. Você tinha que fazer o que os outros queriam. Não tinha liberdade de fazer as próprias escolhas e vai ter que fazer... Olha, eu não servia para viver nesse tempo. Eu acho que na primeira eu era nascendo, se eu desse um lá, eu já era morta. Porque eu não ia concordar com nada.
E também tem aquela história do Martinho Lutero, que ele foi contar a igreja e tal. Isso é aulinha de história, minha gente. Mas eu tô citando aqui porque tem a ver com o assunto da Inquisição. Mas, assim, os métodos que ele utilizavam eram desumanos, de verdade mesmo. Verdadeiros monstros. Os verdadeiros monstros são os humanos mesmo, minha gente. Não tem fantasma, não tem Fred Krueger que bata a maldade humana. Isso mesmo. E Kelda, qual é o seu ponto de vista? É bom que você também já dá uma visão em relação ao livro, essa crítica que você quis fazer, esse tema que nós abordamos. Qual é o seu ponto de vista? As pessoas não podiam opinar, né? E como tu falou antes, né? Da mulher, né? Bonita ou feia, né? Eles já capturavam, né? E é uma coisa horrível, né? Que eles faziam, né? Tinha que acreditar só na igreja e deu, né? Não podia ter opinião. E antigamente, né? As mulheres que tinham terra, né? Que eram ricas, né? Então eles não queriam saber, né? Por isso que ficou o padre, né? Não podia ter, não tem família, né? Para ficar o dinheiro só para a igreja, né? Então daí, né? É uma coisa horrível, né? A Inquisição. E assim, aí você, através do livro, você faz essa crítica, essa época da Igreja Católica e também as perseguições que são feitas hoje em dia, não é? Sim, isso. Cara, é um livro muito maneiro. Eu tô doido pra acabar de... Gente, eu tô lendo. E tá bom. O negócio tá bom. Eu tô doido pra começar o Gore. Ainda não comecei na parte do Gore, não. Mas voltando, que eu não posso esquecer uma opinião. Anderson, esse tema sinistro, essa crítica bizarra, essa parada estranha que a galera não conhece. Qual é o teu ponto de vista, irmão? Eu não vou nem me estender, não. Eu vou usar só uma palavra. Resume tudo isso que todo mundo falou. Se chama intolerância. A palavra intolerância, se você encaixar ela em qualquer segmento, sendo religioso, profissional, qualquer coisa, se você encaixar a palavra intolerância, acontece tudo isso que você está vendo desde aquela época. Algumas não se repetiam, claro, foram paradas, mas outras continuaram. E você vê essas coisas no dia de hoje, independente de quem gosta de quê, não sei o quê, quando entra intolerância no meio, acabou, gera toda discórdia. Isso aí, cara. E uma coisa assim que eu já vou falando, que eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ai, mas isso hoje em dia não acontece. Não acontece? Vai dar uma olhada no que acontece na África. As crianças as mulheres que são mortas por causa de religião, são estupradas, têm as mãos amputadas. Isso está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia. Ainda existe países que têm leis contra a bruxaria. E isso é hoje, de agora. Você vai ver, você vai lá na África, você vai no Oriente Médio, vários e vários massacres em nome da igreja, em nome da religião. É só você ver. Eu não vou citar aqui. Inclusive de cristãos, tá? Sendo católico Isso ou religioso também sendo morto por causa de intolerância religiosa em outros países. Não é só a bruxaria que serve. Em cada lugar tem um tipo de perseguição diferente. É como eu te falei, entrou a palavra intolerância, acabou. Os católicos contra os protestantes na Irlanda, guerra que agora deu uma amenizada. Os próprios os cristãos na época no Oriente, que eles foram perseguidos pra caramba, que não podia. E tem país no Oriente que você não pode ser cristão. Mas isso aí, gente. Hoje foi um clima tenso, uma parada sinistra, escolhido, porque também nós estamos vivendo numa época estranha, numa época bizarra. Então, cara, a gente tem que abrir um pouco os olhos, prestar atenção no que está acontecendo. Sabe? Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Não esqueça de deixar seu like. E para terminar, Kelda, o livro, onde que encontra, fala do seu Insta e se despede da galera. O meu livro, Os Esbarros do Crescente, se encontra na Amazon, né? É só correr lá e baixar, espero quem gosta da história. E o meu Insta é @KeldaCruel. E obrigado pela oportunidade. Isso aí, Kelda. Muito obrigado pela tua presença, gente. Quando eu li esse livro, quando eu vi esse livro, eu tinha que convidar ela para participar do programa. A gente tinha que fazer esse tema sobre intolerância,
sabe? Eu gostei muito de fazer. É uma coisa que eu gosto de abordar, é uma coisa que eu gosto de conversar. E quem quiser que nós abordamos temas mais sérios, alguma coisa assim, vocês gostaram, dá aquele feedback pra gente. Estamos precisando. Diz pra gente se vocês gostaram, se vocês não gostaram, qual é a sua opinião, se vocês concordam ou não discordam com a gente. Gente, eu sou feio, o Anderson é feio, mas a gente não vai fazer inquisição com ninguém não, entendeu? Se vocês não concordar, tá ok. Tá tudo bem, tá bom? Josi, se despede da galera, Josi. Então, pessoal, o episódio de hoje, como o Peterson falou, foi um pouco tenso, mas o assunto foi escolhido a dedo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e quero agradecer a participação da convidada novamente. Obrigada e um abração para todos. Isso aí. E Anderson, se despede da galera, meu irmão. É isso aí, mais um programa para conta. E às vezes a gente tem que abordar esses assuntos que não são tão pops, vamos assim dizer, mas que são aí, faz parte da história aí da humanidade aí. E como eu falei lá atrás, volto a reiterar, é só tirar a palavra intolerância que tudo fica maravilhoso. Obrigado aí pela participação da Kelda, de vocês todos aí. Até o próximo. Isso aí, galera. Até a próxima. Olha só. Temos mais programas gravados, temos mais convidados, estamos fazendo temas para vocês e aguardem, em breve vai ter tema hot aqui, terror hot para maior de 18. Aguardem, uma surpresa para vocês, tá bom? Ele vai envolver um pouco disso aqui, um pouco daquilo ali, mas aguardem, está sendo feito com carinho para vocês. Vai ser aquele programa assim, ó, tire as crianças da sala que vai começar o MacabroCast. Gente, muito obrigado. Não esqueça de deixar seu like. Valeu mesmo. Não esqueçam, estamos numa pandemia. Sair na rua, botem a máscara, por favor. Não façam que nem os loucos que eu vejo quando eu estou indo para o trabalho, tudo sem máscara, tudo falando. Não façam isso, gente, porque o negócio ainda está pegando. Se Deus quiser, isso vai acabar. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu mesmo. Fui.